Oi, 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 povo do mar! Tudo bom com vocês? Começamos muito bem a semana por aqui. Olhem quem chegou. Ó, ó. Ele não foi entregue por avião, nem por navio. Ele chegou via barco a remo, mas chegou. Tá aqui, bonitinho. Agora eu vou na rua resolver algumas demandas e vocês irão comigo. Começando o dia levando essas espumas para a capotaria. Elas não são pesadas, mas são sem jeito, sabe? A gente tem que apertar bem para caber aí dentro do carro. Aí chegando na capotaria, levei lá para moça que chama o nosso barco de Arca de Noé. Inclusive ela botou Arca de Noé. Depois fui na prefeitura buscar o nosso IPTU, porque eles não entregam IPTU em casa, pelo menos nunca chegou pra gente. Aí eu sempre tenho que buscar o IPTU lá. E depois eu fui na Vivo, onde eu gastei 2 horas para resolver um problema. Peguei marmitinhas de almoço. Olhem que marmitas deliciosas, gente. Eu acho que tinha 1 quilo de comida em cada marmita dessa. É do restaurante Amarelinho Anchieta. É uma delícia. Depois nós fomos ao berçário dos nossos esticadores, que já estão completando 2 anos de idade. Vocês viram aí o Fausto conversando com o Gilmar. Enquanto isso eu fico futucando tudo para mostrar para vocês. E Fausto está satisfeito porque as roscas foram muito bem feitas. Pelo jeito elas não vão grimpar, que é o grande problema de esticadores, as roscas grimparem. Depois fomos visitar a Dry Dock Marina do nosso colega Martin, que construiu este galpão enorme aí para guardar jet skis e lanchas futuramente. Fica bem pertinho de um dos rios de Guarapari, que são 3. E eu esqueci de perguntar qual é o nome do rio que passa aí pertinho. Mas o galpão está em obras e daqui a pouco isso daí vai estar lotado de barco, porque Guarapari cada vez mais cresce em relação à náutica, principalmente em relação às lanchas e jet skis. Olha a vista deste rio. Nem parece rio, né, gente? Lindo demais. E na volta para casa a gente viu isso aí, ó. Fica parecendo que a mulher é chifruda. Passei a manhã configurando o telefone, que eu comecei ontem à tarde. Só que eu tive problema no meu e-mail, tive que ligar para assistência técnica. E nossa, a assistência deles é muito boa. Eu não sei se é porque a gente está acostumado a ser tão maltratado, que quando a gente é bem tratado, a gente fica surpreso. Ou tratado como deveria, né? Na verdade. E aí consegui resolver o problema. Aí a menina compartilha a tela do celular comigo. E aí, enquanto o celular ficava lá fazendo as atualizaçõezinhas e tal, eu tava fazendo sopa. Aí ela viu a sopa e falou que me deu vontade de tomar. Ela via a minha casa inteira, gente. Que doideira, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês as sopas que eu fiz, porque eu e Fausto estávamos comendo muito pão no jantar. Normalmente, eu não consigo comer arroz e feijão no jantar, é bem difícil fazer isso. E aí, a gente tava comendo muito pão com carne, pão com carne de porco, pão com frango, pão com atum, muito pão. Aí, pra cortar o pão, eu fiz uma sopa de legume, uma sopa de abóbora com frango, vou botar nos potinhos e congelar. Aí, tira na hora do almoço pro jantar, tá prontinho, nutritivo e as calorias não são tão altas. E melhor para digestão, né, para dormir. Vou mostrar para vocês, ficou bonito. Aqui, ó. Ficou umas 2 horas cozinhando, viu? Porque eu usei músculo e eu não gosto de fazer sopa de legumes na pressão porque não fica tão saboroso. Na pressão eu só cozinhei a abóbora e coloquei o frango. Agora eu vou botar nos potinhos e congelar. E minha comida é bem vermelhinha assim, porque eu gosto de usar coloral. Não gosto de comida anêmica, branca não. E o almoço de hoje, arroz, feijão, filezinho de porco e salada. Produção da semana, indo pro congelador. Ah, pessoal, e esses potinhos eu compro em casa de embalagens e dá para reaproveitar, assim, muitas e muitas e muitas vezes. Lavou, tá novo.
Atenção para mostrar. Fausto vai começar a fazer Já começou, né? Já colei o móvel aqui, que será um baú e vai ajudar a subir na cama. Vai abrir assim, né? Para guardar coisas. E aqui eu tenho que botar o compensado para fechar a estrutura da ponte. Isso aqui é uma ponte que vai daqui do outro lado. Então, esse compensado é importante estar aqui, que aí ele fecha essa parte. Tá vendo? Se você mostrar aqui, Gotinha, tá vendo? Que segue uma treliça para cá, isso aqui evita do casco girar, tá? E ele vai se depositar toda a carga aqui, em cima da quilha. Então, metade do barco vai estar apoiando, né, todo o bridge deck. Então, são 11 metros que o bridge deck vai encostar no casco. O casco tem 19 metros e pouco. 11 vai ser para sustentar o bridge deck. Então, de formas que o nosso casco não vai girar. Ele está imobilizado nesse sentido, tá? Com relação ao mar bater no casco, aqui está bem estruturado, não vai ter problema nenhum. Então, está fechadinho, está do jeito que a gente queria. Está tudo saindo certo. O problema é o peso. O peso não foi adicionado, porque a gente está reaproveitando material como esse aqui, tá vendo? Isso aqui já tinha entrado na conta. Ele está sendo usado novamente para cá. A gente está evitando de aumentar o peso. E é isso. Devagarinho, uma coisa vai sendo feita, outra. Daqui a pouco a gente está com saudade de construir outra vez. Deus me livre. Pessoal, eu limpei o fundo aqui dos cascos para eu ter uma condição melhor de trabalhar. E quando eu pintei este fundo, eu não sei o que passou na minha cabeça, eu entendi uma coisa e era outra. Enfim, quando você faz errado, tem que fazer de novo. E aí eu vou ter que pintar um pedacinho aqui que não está pintado antes de colar as peças aqui da lateral do piso que são fixas. Vou mostrar pra vocês aí, pra vocês entenderem. Eu pintei só até aqui. E na verdade tinha que ter pintado até aqui embaixo, ó. Então eu virei agora pintando cada cantinho desse aqui, fora, antes de colar essa peça fixa aqui. Eu colei agora esses pedacinhos de reforço ali, pra ter um espaço maior, né, pra colocar o compensado. E depois de pintar isso aqui, entrarei colando. Aqui é o seguinte, deixou pra depois, o depois vai chegar. Fez errado, tem que fazer de novo. Aí eu tive que limpar tudo, porque tava muito sujo. Depois eu entrarei aqui com ar pra tirar a sujeira dos cantinhos, porque tem cantinho que o aspirador não consegue entrar. E é isso. Devagarinho vai. Para impermeabilizarmos o fundo dos nossos cascos, a parte interna dos nossos cascos, nós utilizamos este impermeabilizante da Epox Lit, que é a base de epóxi. Ele tem 2 componentes e a gente usa a mesma proporção do componente A para o componente B. Eu vou usar este potinho aqui como proporção, o que eu preciso para pintar os cantinhos do fundo lá agora. Primeiro, a gente mistura bem, ou com pauzinho como eu tô fazendo aqui, ou com batedor de tinta para retirar o produto do fundo da lata.
tanto do componente A como o componente B. O Epoxylite tem várias cores. A gente vai usar a cor branca, mas eles têm na cor vermelha, azul, preta, cinza, para quem precisa impermeabilizar fundo de barcos em alumínio. É um produto excelente para isso. Dependendo de como estiver a densidade, você pode diluir com álcool de posto de combustível mesmo. E vou usar um pouquinho de álcool de posto de combustível para já limpar o potinho e diluir um pouquinho da minha tinta. Só será tinta depois de batida. Só se tornará uma tinta depois de batida. Estão vendo? Não precisa ser profissional para usar. Para usar essa tinta, eu tô contando com a ajuda do pincel. Mas também pode ser utilizado com rolinho lã de carneiro. Cantinhos devidamente pintados. Aquela porção de tinta que eu fiz rendeu para os 2 cascos. Dei 2 demãos. Meu dia de hoje no barco terminou. Amém. Vou mostrar o que o Fausto fez. Aí, ó, pintei os cantinhos aqui do casco de bombordo e o serviço do Fausto tá aí. Entrarei com a cola. Estão vendo esse espaço aqui, ó? Depois de acabado, eu colocarei um cabideiro. Tá vendo aqui, ó? Tem um espacinho que poderia ser fechado com compensado também, mas como não faz parte da estrutura que Fausto usa aqui com compensado e tal, ele aberto, eu posso aproveitar esse espacinho para um cabideiro. Aí a roupa fica pendurada aqui, ó, não atrapalha em nada. Show de bola. E este baúzinho aqui provavelmente terá dobradiço, então a gente vai poder abrir, fechar e usar ele aí dentro. Espaço é que não falta aqui nessa suíte, né, para guardar coisas. Não vai faltar espaço. Dia por aqui e hoje eu colarei essas peças que serão fixas aqui no piso. E essas que vocês viram semana passada a gente fazendo são móveis. Agora ela está fixa porque ela não pode sair do lugar de jeito nenhum, para não termos problemas com essas daqui, ó. Porque se sair 1 milímetro do lugar dá ruim depois, não encaixa. Então eu fixei com pino e vou colá-las agora. Depois, eu vou ter que tirar todas essas peças aqui novamente. Depois de colado aqui, eu terei que tirar porque eu tenho que limpar este cantinho aqui, ó. Essa falhinha aqui, porque vai vazar cola, então eu tenho que tirar isso depois, limpar, botar um plástico e colocar no lugar para ela secar com tudo encaixadinho. É meio chatinho o serviço aqui hoje. E depois de tudo colado e essas peças poderão sair facilmente, espero, a gente deverá cobri-las com piso vinílico em manta, que tem 2 de comprimento e um rolo, a gente compra quantos metros quisermos,
Este piso vinílico tem 0,7 milímetros, tem de 1,5 e de 0,7. Acho que a gente vai usar de 0,7, já será o suficiente aqui embaixo. E a gente deve colocar um piso escuro também. E é isso. Muito trabalho pela frente. Agora eu vou colar esses bichinhos aí. Peças em seus devidos lugares. Aí agora eu tenho que ir lá embaixo, pegar paninho para limpar esse cantinho aqui, que a cola esburrou, limpar aqui dessas peças e colocar essas peças no lugar para secar tudo direitinho. Eu acho que nem teria necessidade de colocar no lugar não, mas Fausto quer, então vamos botar. E sobrou um pouquinho de cola, eu vou bolear aquele cantinho ali, com um pouquinho de cola que sobrou, e toda vez que sobrar cola eu já tenho um lugar para colocar. E depois isso aqui tudo seco, que nós formos tupiar e impermeabilizar essas tampas, eu entrarei aqui também. Fausto tem que dar um acabamentinho aqui, ó, dando uma lixadinha nesses apoios, né? E depois eu virei lixando e impermeabilizando também essas peças aqui das anteparas, que foi colocada depois. É isso aí. Serviço pronto. Agora eu vou lá dar uma olhadinha no capitão, que ele foi eliminar uma colmeia de abelhas que estava no nosso barco, ó. Tem uma abelhinha vindo ali. E tomou umas picadinhas. Vou lá ver como que ele tá. Dá tempo. Fausto assistindo Catuche aqui, só de perna pra cima. Vai trabalhar não? Hoje não, só mais tarde. Quantas picadas você tomou, Fausto? 7. Cadê? Cheio de picada. Na barriga, cara. Aqui atrás, aqui na cabeça. Meu irmão estaria hospitalizado. Meu irmão é alérgico à abelha, que vocês não têm noção. É engraçado que eu ia trabalhar numa área, eu tô vendo as abelhinhas passar, fui olhar, aquele monte de abelha dentro. Quando eu mexi na tampa, rapaz, nossa, tinha uma colmeia ali. Aí eu apliquei um inseticida, só que apliquei antes de abrir, né? Eu achei que tinha pouquinho, eu tava querendo fazer, porque não era tantas. Aí apliquei o inseticida, lógico, eu me sujei com inseticida, né? Só que ele tem um cheiro de eucaliptos, né? Pronto, elas sentiram o cheiro e começaram a procurar esse cheiro, encontraram eu. E começou então atrás de mim, eu corri, né? Perdi essa cena. Aí me pegaram 4 inicialmente. Aí deu meia hora, deu um tempo, né? Me escondi direitinho e tal. Quando eu voltei lá para pegar o café, mas... Quer dizer, o cheiro agora, eu tenho que tomar um banho para tirar esse cheiro, senão eu sou o agressor, tá? Só que estão fazendo a colmeia no nosso barco. Eu vou tampar agora, elas vão morrer tudo. Então o que eu quero que elas façam? Eu quero que elas vão embora.
Se tivesse alguém que tivesse apicultura, né? Apicultura por aqui por perto, viria com a colmeia artificial e capturaria essa colmeia e levaria, né? Mas eu fazer o quê? Eu vou ter que fechar. Elas vão morrer ali dentro, então eu quero espantar para elas saírem e não matar elas, mas eu tenho que terminar o barco. Fausto, você precisa de uma folga, então fica de boa. Aí eu vou esperar agora ela se acalmar e tal, a colmeia tá aberta, nem vi como é que tá. Eu vou ver depois, à noite eu vou lá, né, vou botar uma roupa, vou lá à noite ver se eu faço um fogo, uma fumaceira, né? Para elas saírem, eu destruo tudo lá, eu tenho que dar um jeito. Você pode me ajudar a colocar roupa no varal? Faço, na boa. Paninho com álcool. Pronto, piso da popa do casco de boreste devidamente colado. Até que não foi tão complicado como eu imaginei que seria, não. Amém. E ficou muito bom, pessoal. Ó, botei o plásticozinho aqui, agora o epóxi vai secar com tudo no lugarzinho. Vocês se lembram desta emenda aqui? É rabo de alguma coisa. Essa peça e essa aqui, ó, estavam guardadas há mais de 2 anos, quando nós fizemos as anteparas dos cascos. Vocês se lembram? Fausto guardou e agora aproveitou o pedaço aqui, ó. Bichinho é fera em aproveitamento, ó. Esse tipo aqui eu esqueci qual é o nome. Quem se lembrar, coloque aí nos comentários. Porque eu não me lembro mais, não. Já passou. Foi um sacrifício para fazer isso aí. Ai, gente. Aí a gente vai colocar a manta, né? O piso vinílico aqui. E show de bola. Aguardem, aguardem. Depois desse barco pronto, vocês verão que lindeza que ele ficará. Agora tá tudo feio. Mas vai ficar bonito. Confiem no processo. Dá pra ver as abelhas? Elas estão um sarau de bravas ali, ó. E entraram pra dentro do casco aqui. Ai, ai. Vai ser fácil matar isso, não. E foi isso tudo, povo do mar! Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo da semana. Dá um tchauzinho aí, Fausto. Não trabalha no barco, trabalha em casa. Ajudar, né? Olha, gente, a alegria de pobre dura pouco. O Bluetooth e o AirDrop do meu telefone não está funcionando. E aí eu não consigo passar as imagens deste telefone para o outro e vice-versa. Eu fiz tudo que tinha de tutorial no YouTube, não consegui resolver. E agora vim aqui na loja autorizada, que é a única loja que tem no estado do Espírito Santo, aqui no Shopping Vitória. E aí descobri que tem que ter hora marcada para ser atendido na assistência técnica. E o dia de hoje está totalmente completo. Aí eu falei pro cara, moço, eu vim de Anchieta pra cá e eu vou fazer o seguinte, eu vou sentar ali e vou esperar. Ele espera que talvez tenha alguma desistência. Eu falei, moço, uma desistência ou você possa me atender 1 minutinho entre um e outro, né? Se alguém chegar atrasado e tal. Mas o cara não tava com cara de boa conversa não, assim. E aí eu tô aqui sentada, toda hora olho pra ele e dou tchauzinho. E vou ficar sentada aqui esperando. Eu tenho que ver qual é o problema. Às vezes é uma besteirinha que eu não tô sabendo mexer. Mas eu tenho que resolver isso, porque senão não adianta eu ter o telefone, ora. E se tiver com defeito mesmo de fábrica, eu já deixo ele aqui e espero mais 1 mês e meio para ele chegar a remo de novo. O povo, tudo aparece nas horas marcadas.
é um problema maior. A maioria dos problemas são com computadores. E aí eu vou apelar para a barriga do cara. Eu vou comprar um café gelado com chantilly e deixar na frente dele. E vou sentar do ladinho. Vamos ver se assim vai. Ele tá com uma cara de que tá precisando de tomar alguma coisa doce, sabe? Peguei pesado, hein, galera? Essa técnica nunca falha, meus queridos. Telefone funcionando. Era uma besteirinha de nada que eu nunca ia descobrir. Mas o cara foi lá, pi, 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 pi. Tá funcionando. Agora sim, até semana que vem. Tchau, tchau.